Fala pessoal, tudo bem? Bom, todos sabem que Cuba é a Ilha da Fantasia. Agora, o que pouca gente sabe é que essa Ilha da Fantasia fez um novo texto constitucional promulgado ontem, no domingo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Será que agora virou uma democracia? Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo e vá na minha página também no YouTube, Rubinho Nunes MBL, se inscreve lá para ver o conteúdo. Mas vamos lá, a Ilha da Fantasia, o paraíso socialista, a ilha do Fidel Castro, Cuba, que há mais de 50 anos deu um golpe e a partir de então se tornou ali o paraíso comunista, o antro da esquerda, o local onde a medicina é muito avançada, onde não há propriedade, enfim, onde o Estado cuida de todo mundo, a galera se alimenta bem, é um pessoal bacana, desenvolvido, a galera do Projac, a esquerda brasileira, adora Cuba. E Cuba, nesse último domingo, promulgou um novo texto constitucional. Isso mesmo, depois que o Fidel morreu, ocorreram algumas alterações. Então, será que agora Cuba se tornou democrática? Será que teve uma abertura de mercado? Será que o país voltou a funcionar? Bom, fiz uma listinha aqui pra gente conversar e aí eu vou explicando pra vocês ponto a ponto o que aconteceu com Cuba. Não vou adiantar para vocês, mas vamos lá. Bom, o primeiro ponto muito interessante é que Cuba continua comunista. Isso mesmo. Então esquece a democracia, esquece a abertura de mercado, propriedade, todo escambau. Cuba continua sendo o grande paraíso comunista, continua lá isolada do mundo, e aí como eu vou falar para vocês na sequência, vocês vão ver que tudo vai muito de encontro com o que é um país comunista. E aí a gente vê na sequência, mas o comunismo está determinado no texto constitucional daquela ilhota de fantasia que a gente tem ali. Bom, o seu primeiro ponto muito interessante aí depois disso é que o Partido Comunista é o único partido reconhecido no país. Então, se você tiver um partido liberal, um partido de direita, um partido de qualquer outra coisa lá, um PPS da vida, um PSDB, uma social-democracia, um PMDB, um P qualquer coisa, simplesmente não é reconhecido. O único partido existente na ilha é o Partido Comunista. E aí que fica interessante, porque a única forma de se eleger alguém é através de um partido. Lá, se não existem outros partidos, obviamente também não existem candidaturas independentes. Então, para você se tornar ali um deputado, qualquer coisa na Ilha da Fantasia, você tem que se filiar e seguir a cartilha do Partido Comunista, único partido existente no país. Por consequência, o presidente é desse partido, o primeiro-ministro é desse partido, todo mundo é do Partido Comunista. Terceiro ponto, economia planificada. O que quer dizer economia planificada? Pensa bem o que é. Abrir o mercado, é uma economia liberal, agora pode empreender, existe o livre mercado? Não. A Constituição cubana, nova Constituição cubana, fresquinha, século XXI, até reconhece que existe mercado, mas na ilha não. Na ilha a economia é planificada, ou seja, o Estado manda na economia e manda em tudo, existe um plano de economia, taxação de preços, valores, salários, absolutamente tudo. Não há liberdade econômica, você não pode abrir uma lojinha, não há liberdade de empreender, não há absolutamente nada. A economia é planificada e tudo que você puder imaginar de economia está nas mãos do Estado. O que acaba favorecendo, na verdade, o mercado negro, porque para quem não sabe, você já conversou com alguém que morou em Cuba e conseguiu fugir daquele inferno, em Cuba, para você poder comer, existe uma quantidade de frango que é dado para você. É tudo limitado, é tudo controlado pelo Estado. Você não pode empreender. E existe um mercado negro que faz ali um tráfico de comida, de alguma coisa. Para você comprar um frango a mais para comer no domingo, um feijão para fazer uma macarronada, é via mercado negro. Ou então você tem que racionar para todo mês, porque como todo país comunista é socializada a uma única coisa, a miséria. E aí vem um novo ponto um tanto quanto interessante. Somente o Estado detém a posse de terras. Ou seja, todo cidadão cubano na nova Constituição continua sem posse nenhuma, sem propriedade nenhuma. A casinha é do Estado, tudo é do Estado, ninguém pode comprar, não pode ter ali uma plantação, uma fazenda, não pode ter uma casa mais bonita, nada. Aquela grande favela que é a ilha simplesmente pertence ao Estado. E ao Estado tudo é dele. Ele determina quem mora, quem não mora, quem fica, quem sai, absolutamente tudo. Não há sequer uma razão para a pessoa viver e progredir. Afinal de contas, dentro da Ilha da Fantasia, dentro de Cuba,
tudo pertence exclusivamente ao Estado. E nesse ponto, especificamente de tudo pertencer ao Estado, é o grande ponto interessante, porque aí você pega os socialistas brasileiros e fala, não, olha que bacana, olha que legal, então assim não existe desigualdade lá, não há rico, não há pobre, é tudo igual, bacana, todo mundo é pobre, todo mundo é miserável, todo mundo mora mal, todo mundo mora numa casa mal cuidada, numa casa esgalepada, apenas, é claro, a alta corte mora em palácio, fuma charuto cubano, dá rolê aí pelo mundo, pode andar de avião. Para o povo, para a população cubana, apenas a miséria. E dentro dessa miséria, eles não podem ter absolutamente nada. E também não teriam como ter, porque não há mercado, não há recurso, não há economia e, por consequência, não há propriedade. E ainda dentro de todo esse ambiente democrático que a gente vê ali, né, você deve estar pensando, não, mas é uma democracia comunista, então eles têm eleição, eles escolhem ali, dentro do único partido, o Partido Comunista, eles escolhem as pessoas. Nananina não. Para se tornar deputado, você tem que estar afiliado ao Partido Comunista e seguir à risca a cartilha daqueles canalhas. Agora, para você se tornar presidente ou primeiro-ministro, não é o povo que vota, não é a população. Aí se você vê, né, o PSOL, o PT, a Rede, o PDT, que adoram falar em democracia aqui no Brasil e apoiam Cuba, lá para se eleger o presidente é a Assembleia Nacional que elege o presidente e o primeiro-ministro. E o mais interessante, são todos do Partido Comunista, porque todos os deputados são do Partido Comunista. E por consequência, o presidente e o primeiro-ministro também serão comunistas. Para você ver, a população segue escrava do comunismo e não existe uma possibilidade de, por meio do voto, mudar o que acontece na ilha. Lá são todos reféns de ditadores que deram um golpe no século passado e ali se perpetuaram. É o golpe do Fidel que permanece até hoje e a gente tem idiotas socialistas aqui no Brasil adorando aqueles bastardos naquela ilha. E aqui é um ponto que eu acho muito, mas muito bacana. A gente vê a imprensa falando muito em democracia aqui no Brasil, que tem que ter liberdade de imprensa, o PT enche a boca para falar de meio de comunicação, a liberdade de imprensa, foram reclamar lá que na posse do Bolsonaro a imprensa foi maltratada. Bom, em Cuba, o país que eles tanto gostam, que eles tanto adoram, a imprensa não pode ser privada, ou seja, toda a imprensa pertence ao socialismo, ou seja, ao Estado. O Estado detém todos os mecanismos de imprensa. Para quê? Para levar informações maquiadas e manipuladas para a população, que tem ali aqueles aparelhos completamente obsoletos, não tem muita tecnologia, não tem uma internet boa, ainda usa o jornalzinho e tal, mas vai tudo maquiado. Eles não têm acesso ao que está acontecendo no mundo exterior, porque compete ao governo aprovar ou não o que vai ser passado, vai ser transmitido para a população. E mais do que isso, compete ao governo, inclusive, fazer chegar a informação. Você não pode ter, por exemplo, uma Folha de São Paulo, que é uma grande porcaria, mas é livre, um Estadão, uma Globo, absolutamente nada. E a esquerda brasileira fala tanto assim, ó, imprensa, enche o peito, bate no peito para falar de imprensa, mas em Cuba, que eles tanto gostam, a imprensa pertence ao Estado e não há liberdade. E aí eu me lembro um pouquinho quando o Lula, o Haddad, a campanha do PT falava assim, democratização dos mecanismos de imprensa através de regulamentação. E você fala, democratização, né? Que bacana, assim, vai ficar democrático, todo mundo vai poder falar. Não, escambau, eles queriam fazer no Brasil exatamente o que acontece em Cuba. Eles queriam pegar para o Estado, para eles, todos os meios de comunicação e não permitir que você tenha acesso à informação. Quando eles tentam cessar o Facebook, que é um mecanismo de troca de informação, é exatamente isso que eles estavam querendo fazer, transformar a comunicação brasileira numa comunicação cubana. Exatamente isso. Então a gente vê aqui, pela Constituição de 2019, né, a nova Constituição cubana, que não mudou absolutamente nada no texto daquela Ilha da Fantasia, mas que demonstra claramente que o socialismo, que o comunismo não existe democracia, não é um ambiente democrático, é um ambiente autoritário, ditatorial, que cerceia a liberdade individual, a liberdade de imprensa, a propriedade, a possibilidade de empreender, a possibilidade de pensar, de estudar, proíbe absolutamente tudo, não há liberdade em Cuba para viver. E isso é exposto nesse texto constitucional. A Constituição cubana garante ao Estado a possibilidade de roubar a liberdade de todos os cubanos. Foi justamente por isso que nós fomos às ruas aqui no Brasil, para evitar que o Brasil se tornasse um país, uma ditadura como Cuba. Por isso foi importante tirar o PT na eleição. E por isso é importante
todos nós continuarmos vigilantes, atentos, participando, lutando, reclamando quando tem que reclamar, independente da vitória que obtivemos contra o PT, para proibir e evitar que o Brasil se torne uma ditadura. Cuba era um país próspero, até que esses derrotados, esses cancerosos, esses leprosos dos comunistas chegaram ao poder no país e a partir de então instauraram o terror, mataram, assassinaram pessoas e espalharam o caos naquela ilha. Felizmente no Brasil isso não aconteceu. Ah, e tem um ponto interessante, pelo menos aqui a gente vê uma evolução. Pra galera do PT, pessoal que fala tanto de direitos homoafetivos, pela primeira vez agora em 2019, pelo menos a relação homossexual ela não é criminalizada em Cuba, porque até ontem era criminalizado. Aí vocês têm uma visão do que é Cuba, o que é a Ilha da Fantasia e o que é o comunismo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.